Olá, galera do terceiro ano do ensino médio. Vamos agora resolver algumas atividades que estão lá na página 18, né? Primeiro exercício: calcula a área total de um prisma reto cuja base é um triângulo retângulo, cujos lados medem 3, 4 e 5, cuja altura mede 8, né? Então esse exercício, ele está falando para mim de área de um triângulo retângulo. Aliás, área de um prisma, né? Cuja base é um triângulo retângulo. Então eu vou fazer um desenho aqui, mais ou menos, né? Desse prisma. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Seria mais ou menos esse desenho aqui, ó, do prisma, né? Tá um pouquinho torto, mas ele é um prisma reto, tá? Tá um pouquinho inclinado, mas é um prisma reto que eu tenho que consertar ele aqui um pouquinho. Ou seja, está formando ângulos de 90 graus. Pronto, melhorou um pouquinho. Eu tenho as duas bases, que são triângulos retângulos de lado 3, 4 e 5. Então eu tenho duas bases, triângulos retângulos, né? 3, 4, 5 de dimensões. E tenho três laterais retangulares. Três laterais retangulares. Só que elas não são iguais, essas laterais retangulares, tá? A altura mede 8. Três laterais. Uma dessas, que é 3 por 8. Deixa eu diminuir o tamanho dela. 3 por 8. Uma dessas aqui, 4 por 8. E uma dessa daqui, 5 por 8. Então, para eu calcular a área total desse prisma, eu desmontei a figura. Eu tenho duas dessas, que é esse e o topo. São as bases. Eu tenho três laterais, que são três retângulos. Um 3 por 8, um 4 por 8 e um 5 por 8. Então eu tenho, atenção, bases 2 vezes 3 vezes 4 dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6. E 2 vezes 6 dá um total 12. Mais 3 vezes 8, 24. 4 vezes 8, 32. 5 vezes 8, 40. Somando isso aqui, 24 mais 32 mais 40, dá 96. Somando esses dois, 12 com 96, eu tenho 108 centímetros quadrados. Essa vai ser a área total desse prisma de base triangular, onde a base é um triângulo retângulo, né? E eu tenho as laterais como retângulos. Mas as laterais, elas não são retângulos idênticos. Tudo depende da base. Então, uma vai ter base 3, uma vai ter base 4, uma vai ter base 5, né? Espero que vocês tenham entendido o exercício. Vamos agora para o exercício de número 2. Um paralelepípedo reto retângulo, cuja altura mede 8, tem por base um quadrado de área medindo 36 centímetros quadrados. Qual é a medida de sua diagonal? Vamos agora para outro desenho. Lembrando que é muito importante quando você está estudando prisma, quando você está estudando essa parte de geometria espacial, que você tenha a ideia da figura que você vai trabalhar, né? Então eu tenho um prisma de base quadrada. Bom, já sei que a base é quadrada, né? A área dela é 36. Então eu vou desenhar aqui com perspectiva, né? Um prisma de base quadrada. Se a área da base é 36,
significa que os lados valem 6. A altura vale 8. O exercício pede para mim qual é a medida da sua diagonal. Diagonal é uma linha que sai daqui e vem aqui, ó. Essa é a diagonal. Esse cateto é 8. E esse daqui, ó, de baixo, onde eu fiz pontilhado, é 6 raiz de 2. Porque a diagonal do quadrado é L raiz de 2, viu, galera? Relembrando aqui umas formulazinhas que a gente aprende lá no 9º ano, ó. Diagonal de um quadrado de lado L é L raiz de 2. Essa aqui é a diagonal. Como o lado vale 6, 6 raiz de 2. Aí eu uso o teorema de Pitágoras. D ao quadrado, diagonal ao quadrado, é igual a 8 ao quadrado, mais 6 raiz de 2 ao quadrado. Diagonal ao quadrado é igual a 64 mais 36 vezes 2, 72. Diagonal ao quadrado é igual a 4 e 2, 6, 6 e 7, 13. Raiz de 136. 136, será que tem raiz exata? Não tem. 144 tem que é 12, né? E 121 tem que é 11. Então está entre 11 e 12 essa raiz, né? Então a raiz de 136. Eu acho que também não dá fatoração. 136 por 2 vai dar 68. Por 2 vai dar fatoração sim. Por 2 dá 34. Por 2 dá 17. Então aqui é igual a 2 raiz de 34. Simplificando essa expressão. Tá certo? Tudo bem até aí? Vamos agora para o exercício de número 3. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. Considere um silo de 2 de altura, 6 de largura de topo, 20 de comprimento. Para cada metro da altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Então vamos lá. Primeiro vamos desenhar aí a estrutura dessa silagem, né? O desenho seria mais ou menos assim. Um trapézio aqui. Vou pôr um outro trapézio aqui. E vou ligar essas partes do trapézio. Pronto. O desenho é mais ou menos esse, né? Ele tem 20 de comprimento. 20 metros de comprimento. 2 metros de altura. Essa altura aqui é 2 metros. Ele tem também 6 de largura de topo. 6 de largura do topo. É isso aqui. Né? Para cada metro da altura do silo, a largura do topo tem 0,5 metros a mais do que a largura do fundo. Cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Isso aqui é 6. Significa que aqui embaixo vai ser 5. Porque para cada metro de altura, aqui tem meio metro a mais. Então, como são 2 metros, aqui tem 1 metro a mais que a parte de baixo. Bom, beleza. Vou calcular o volume desse silo. É um trapézio, base maior, mais base menor, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. 6 mais 5 vai dar 11. 11 vezes 20 vai dar um total de 220 metros cúbicos. Só que
cada tonelada ocupa 2 metros cúbicos, o exercício está falando. Então, se eu dividir isso aqui por 2, eu tenho 110 toneladas que vão caber nesse silo, né? E aí a alternativa correta é a letra A, 110 toneladas, né? Quanto cabe nesse silo em toneladas? Resposta, 110 toneladas. Pessoal, espero que vocês tenham entendido o exercício. Qualquer dúvida aí, estou à disposição de vocês, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.